Boa noite, aqui é a Silvana do Working Freelance. Estamos aqui novamente com a doutora Ana Paula Cleven. Voltamos a falar sobre direito condominial. Embora na anterior não pudemos falar porque o assunto é bem extenso e como houve mais perguntas de ouvinte, então resolvemos fazer um novo programa. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite, Silvana. Tudo bem, graças a Deus. Curtindo um friozinho? Muito frio aqui. Carioca não gosta de frio. Não gosta, né? Doutora, o que você pode nos dizer sobre essa lei que está no Rio aí, sobre a obrigatoriedade de um professor nas academias, um professor de ginástica nas academias dos condomínios? Olha, Silvana, é um assunto que está muito em pauta aqui no Rio de Janeiro. Os síndicos, administradores de condomínio, inclusive as organizações de direito imobiliário e o sindicato, que é o Secov do Rio de Janeiro, o Sinconde, Niterói e São Gonçalo, estão muito preocupados com essa exigência da Lei 8.070 de 2018. É uma lei que foi criada por 3 deputados da ALERJ do Rio de Janeiro, e deixa eu até ver aqui para você, é o Conte Bittencourt, Tio Carlos e Chiquinho da Mangueira. Essa lei ela foi sancionada pelo Luiz Fernando Souza, o governador Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro. Sim. A lei ela entrou em vigor agora em janeiro de 2019, que ela tinha um prazo de 120 dias para entrar em vigor. Quando ela entrou em vigor, ficou todo mundo desesperado, porque a condição que ela está dando de obrigatoriedade e, na verdade, uma imposição aos condomínios é absurda. Por quê? Primeiro, está se questionando a lei, que ela é inconstitucional, não poderia ter sido feito pelo Legislativo do Rio de Janeiro. Ela é de competência da União Federal. E dentro das obrigações do condomínio, mediante essa lei, é se filiar ao CREF, contratar um técnico de educação física devidamente registrado no CREF, para estar nos condomínios ministrando aula. Só que a lei diz o seguinte, ela fala de situações de atividades físicas dirigidas. Então, o que seriam atividades físicas dirigidas? Quando você tem uma aula de natação, você tem uma aula de judô, um spinning, uma aula direcionada para determinados alunos, condôminos e moradores. E ela está se aproveitando dessa pequena brecha de lei, né, esse tem sido o entendimento, para se estender. Quando é que ela se estende? Todo condomínio que tenha um salão com equipamentos, uma esteira ergométrica, bicicleta, aparelhos de musculação. Só que os aparelhos estão ali para a utilização dos moradores dos condôminos. É a mesma coisa que você tem numa praça em que existem vários aparelhos. Aparelhos destinados exclusivamente para pessoas idosas. Exato. Né? Esse é o projeto. Bom, se não existe uma exigência de que um profissional de educação física esteja ali orientando aqueles senhores no desenvolver da atividade, por que o CREF exige, então, com o apoio da ALERJ, que se tenha uma lei para que tenha um profissional de educação física dentro de um condomínio. Então, o que acontece? Foi editado, deixa eu até aqui ver para vocês. Não, tá tranquilo. Tem todas as leis na cabeça. Ah, com certeza. Teve um projeto de lei 226 de 2019, de autoria do deputado Coronel Salema, do PSL, e Alexandre Freitas, do Partido Novo, que tentavam flexibilizar a Lei 8.070 de 2018. Só que ela passou em primeiro turno, mas quando chegou em segundo turno, esvaziou
e infelizmente não conseguiu quórum suficiente para passar e ser sancionada. Com isso, a Lei 8.070 ela continua em vigor. Só que dentro da lei existe também uma aplicação de multa caso o condomínio não se adeque. E por conta disso, vários órgãos se reuniram com o CREF do Rio de Janeiro para tentar amenizar essa situação. Então, foi o Secov Rio, a OAB-RJ do Rio de Janeiro, a subseção de Niterói, todas voltadas para a Comissão do Direito Imobiliário, discutir com eles um tempo que não se faça a aplicação de multa, ou seja, olha, CREF, vamos ver o que a gente vai fazer com essa lei antes de... Então, vocês não apliquem multa. Então, se por acaso no seu condomínio está indo fiscalização do CREF 1, Rio de Janeiro somente, porque a lei abrange somente o estado do Rio de Janeiro. Sim. For no condomínio autuar, imediatamente entre em contato com o Secov Rio ou o Sinconde, que é Niterói e São Gonçalo, e também OAB, na Comissão de Direito Imobiliário, para denunciar essa fiscalização, porque existe um acordo entre eles, um acordo de cavalheiros, para que não haja aplicação da multa. E outra coisa, Silvana, a contratação indiscriminada do profissional de educação física para o condomínio, ela tem um impacto médio aí de R$5.000 por mês. Caramba. E tem muito condomínio que conseguiu se ajustar, conseguiu trazer para os moradores uma salinha de academia, onde as pessoas podem estar fazendo a sua atividade física sem um custo elevado. E agora, vem o CREF dizendo que não, tem que ter um profissional de educação física. Poxa, aí fica complicado, né? Porque às vezes você quer simplesmente lá se aquecer, fazer uma coisa mais light e tudo, aí vem toda essa burocracia em cima. E como é que as pessoas veem isso daí? Eu acho que elas devem estar bastante incomodadas com tudo isso, né? Porque... é uma coisa que atrapalha, os moradores perdem a liberdade. E isso aí, como onera o valor do condomínio nesse ponto? Como é que fica? Muito. Muito, né? Não só os gestores, como os moradores estão realmente preocupados com essa situação. O que se verificou é que não havia outro meio senão judicializar esse problema. Inclusive, o deputado Alexandre de Freitas, agora no mês de julho, ele entrou com uma ADIM, né, a ação direta de inconstitucionalidade, para decair a lei. Eu até posso falar aqui rapidinho qual foi os pedidos, até para que os internautas possam ficar cientes dessa ação que foi interposta no Tribunal do Rio de Janeiro. Não, sim. Primeira situação, dispor sobre a obrigação da natureza civil imposta a condomínios, que é matéria de competência legislativa, como havia falado, da União Federal. Uma das outras coisas também que foi editada pela lei é a alteração da natureza jurídica do condomínio, que tem uma imposição de que ele seja equiparado à pessoa jurídica, o que não é o caso. Também sujeitar o condomínio ao poder de polícia de entidade de classe, ao estabelecer o poder de fiscalização, autuar e multar. Tem outra situação também, e a obrigatoriedade da contratação de serviços para a fruição do direito de propriedade condominial. Ou seja, o CREF e essa lei, elas estão, de certa forma, invadindo, interferindo competências não só legislativas, como competências de propriedade privada. Ou seja, você agora não tem a liberdade para fazer o que você quiser lá. Tem um órgão de classe dizendo o que você tem que fazer. Então, isso tem que ser discutido com calma, não pode deixar cair no esquecimento, muito pelo contrário, existe uma atuação forte dos síndicos do Rio de Janeiro, que estão se organizando para combater essa lei malfadada, infelizmente, ou que se adeque à lei, né, à situação, à realidade, ou que ela decaia
por sua própria inconstitucionalidade. Não, e o condomínio hoje, pelo jeito, está virando mais um comércio, né? Não é o lugar que você reside mais. Aí fica tão constrangedor tudo isso, né? É tão chato, de uma certa forma, ter tudo isso. Começa a perder a função do condomínio edilício, né? Então, você já começa a quase virar um clube. Não, vira um comércio, porque antes tem condomínios, principalmente os mais antigos, porque os novos, acho que as constituições de condomínio são diferentes, mas hoje tem aquele aplicativo que aluga o imóvel por temporada, aquela coisa toda. Então, aí vem a história de academia, vem a história de professor, quer dizer, onde é que está a sua residência? Onde é que você mora? Entendeu? Aí fica uma coisa bastante complicada. Exato, é a sua casa, é o lugar onde você quer usufruir de coisas boas, você não quer ter problemas, só vários problemas da vida, né? Não, com certeza, você quer deixar os problemas para fora. E, em média, não abordando muito esses valores, mas, em média, hoje, quanto é que custaria para um condomínio um professor de educação física? Olha, pelos dados do Secov Rio, eles tiram a média de R$5.000. Mas isso é por mês? Mais ou menos por mês. E dependendo do tamanho da academia. Porque você não vai poder contratar um profissional por 24 horas. Suponhamos que o morador, ele gosta de fazer suas atividades na madrugada. Você vai ter que ter um profissional lá na madrugada. Se for liberado. Aí você tem que mudar o regimento interno do condomínio e dizer, olha, morador, você não pode ir lá de 1 às 3 fazer sua atividade física, você só pode fazer até 8 horas, porque a gente vai contratar um profissional por apenas 8 horas. Aí a academia fica fechada e você não pode usar. Você vai ter que ter 2 a 3 profissionais de educação física para atender o condomínio. É um absurdo isso, né? Convenhamos. É um absurdo porque é uma despesa que eu acho que agrega nas contas do condomínio, que hoje a gente vê que a questão de inadimplência devido à nossa economia é bastante grande, as pessoas, fazem um sufoco para manter as contas em dia, aí eles vêm e temperam mais essa receita ainda, sabe? Esse Silvana, tempera. Sabe? Tempera e pimenta. Uma pimenta bem interessante ali, que eu acho que deixa todo mundo meio de cabelo em pé mesmo, né? Porque como é que vai lidar com isso? Porque lei a gente tem que cumprir. Exato. E se a gente conseguir, eu acho que de uma certa forma, através até do programa nosso aqui, mobilizar e ver se isso pode acabar mudando, as pessoas só querem morar. Ninguém quer mais nada. Só querem morar, mais nada. Não, mas é bem complicado. Mas aí nós vamos acompanhando o que vai acontecer com a ação. Depois até te pediria, se fosse possível, deixar disponível para os internautas o número do processo, quem tiver interesse para ir acompanhando e ver qual a decisão que vai ser tomada aqui no Rio de Janeiro. Eu boto em legenda no vídeo, na descrição do vídeo, até os contatos, se você depois puder me passar, para a gente disponibilizar no vídeo tudo, porque eu acho que isso é uma mobilização que vale a pena, que a pessoa quer, aquilo que eu falei, a pessoa quer morar, sabe? Não vale ficar temperando mais, colocando essa pimenta aí nessa receita que, coitado de nós. É verdade. A gente só quer uma casa, mais nada. Nós tivemos uma moradora que ela residiu no Brasil e hoje há muito tempo ela mora em Portugal. E a Cristina, de Portugal, ela sempre falou assim que ela acha que é uma coisa da cabeça dela, mas é a ideia dela. Ela se pergunta por que o condomínio no Brasil é tão caro, sabe? Essa é a Cristina, Cris Alves, de Portugal, que faz essa pergunta. Cris Alves, eu vou te dizer uma coisa. A gente tem três problemas básicos de que fazem com que o condomínio seja alto. Primeiro é a própria questão da economia brasileira. Segundo, a inadimplência, que é muito grande. E terceiro,
funcionários. Tem muito condomínio que gere muito mal os funcionários. Permite fazer horas extras, exorbitantes, até fora do permitido. Começa a dar o jeitinho brasileiro que onera o condomínio no Brasil. E isso em qualquer lugar, em qualquer estado, enfim. Esses são os 3 principais motivos que oneram o condomínio no Brasil. O empréstimo para funcionários e adiantamento salarial ajuda a onerar? Empréstimo, sim. Adiantamento, não, porque ele tem direito do adiantamento quinzenal. Uhum. Eu sei que você esteja falando do empréstimo e adiantamento, porque o que acontece? Às vezes o condomínio faz um pequeno empréstimo de R$200, R$300 que o funcionário precisa. Mas, como o próprio nome diz, adiantamento, depois é descontado. Isso não onera. Agora, um empréstimo no qual não é discutido em assembleia, não se sabe a necessidade e urgência, o administrador vai ao banco, faz um empréstimo de 10, 15 mil reais para favorecer o funcionário e depois, até por algum motivo, a necessidade de demiti-lo, quem vai pagar a despesa desse empréstimo? E a gente tem visto coisa muito temerosa e muito perigosa. Não é, a gente tem visto muito que às vezes fazem adiantamento mais empréstimo, sabe? Pode ser um valor de R$500 ou pode ser 10 mil, como a doutora mesmo mencionou, mas eu acho que é uma questão, é uma questão que tem que ser levado à discussão em assembleia para que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo, não importa o valor. Com certeza, Silvana. Você não pode, como administrador, fazer o que você quer. Não é. Ainda mais empréstimo. Não é, a gente tem visto muito isso. É uma situação que, como eu bem falei, acontece alguma coisa com o funcionário, tem que mandar embora. E aí, quem vai pagar o empréstimo? Você não pode descontar do termo de rescisão do contrato de trabalho. Ele vai receber o quê? 0? Menos 10 mil, menos 5 mil? Então, isso tem que ser muito pensado. Agora, aconselho aos administradores que evitem que se faça esse adiantamento com muita frequência. Chega em janeiro, eu tenho que pagar a van do meu filho, a escola, não sei o quê, 400, divide. Aí vem, em março, eu preciso de 200 porque eu tive um problema lá no dente, quero arrancar o dente. Toma 200. Então, os 3 meses, o funcionário está lá perturbando o síndico, querendo empréstimo. Então, o síndico tem que analisar qual a necessidade e urgência. Totalmente urgente. A doutora, então, não aconselha fazer adiantamento salarial para funcionários de condomínio todo mês? Não, de modo algum. Ver sempre necessidade e a urgência desse empréstimo. Senão, o funcionário fica mal acostumado. Toda hora vai pedir dinheiro. É que é 50, é que é 100, é 300. E condomínio... Acha que o condomínio é um banco. Então, empréstimo. É um lugar que tem dinheiro fácil, para do jeito, né? É uma paisagem. Mais ou menos assim. O Júnior, no interior de São Paulo, ele pergunta, né, a questão de entregas em condomínio. Tipo assim, mercadoria, não correspondência, mas mercadorias. Por quê? Porque tem mercadorias que são mais delicadas. Aí ele fala assim, ou pede para o entregador vir entregar para o remetente em mãos, ou deixa aos cuidados do porteiro, e se acontece alguma coisa. Então, essa é a pergunta dele. Esse é o Júnior, no interior de São Paulo, que faz essa pergunta. Sim, você tocou, né, o Júnior tocou num ponto muito importante, que é recebimento de mercadorias em condomínio. Você tem 2 situações. O condomínio que tem espaço para receber mercadorias e o condomínio que não tem espaço. Quando o condomínio tem um espaço para receber mercadorias, você tem que analisar a questão. Local que vai ficar a mercadoria, se existe câmeras para ficar visualizando 24 horas o que está entrando lá, né, e qual a condição que está sendo manuseada essa mercadoria, Sim. E que você possa ter uma facilidade que só o funcionário tem acesso, né? Você não pode ter acesso de morador, de terceiros, nesse local.
Seria um local fechado, destinado exclusivamente para recebimento de mercadoria. E aí, dentre essa situação, o que você vai analisar? Bom, quais são as mercadorias que chegam? Porque tem mercadoria que chega por correio, as vans, mercadoria que chega pelo correio, mercadoria de lojas de magazine, Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, essas lojas grandes. E também tem outros tipos de... Não chega a ser mercadoria, que produtos de obra, tijolo, cimento, tinta e produtos de natureza perecíveis. Pode chegar um bolo, um salgadinho. Então, você vai analisar dentre essas mercadorias como você vai organizar. Se você tem um local, você chama uma assembleia e vai definir quais mercadorias podem ser recebidas pelo porteiro e qual procedimento para acomodá-las enquanto o morador não está em casa. Se ele está em casa, chegou uma mercadoria, liga lá para o apartamento, o morador desce, pega a sua mercadoria, ou então a empresa entrega. Agora, o maior problema é quando você não tem espaço no condomínio. Muitas das vezes o morador quer que deixe encostadinho lá, que daqui a pouco eu chego. Nesse daqui a pouco eu chego, leva 2 dias e a mercadoria está exposta. Não exposta, podendo ser roubada, mas também podendo ser danificada. Então, novamente, traz uma Assembleia Geral Extraordinária, discute a situação para saber quais medidas de mercadoria o porteiro pode receber. Às vezes uma caixa de 50 por 30, né, de 40 por 70, ela é mais compridinha, e dá para ficar na portaria enquanto o morador não chega, é até viável. Mas linha branca, televisão, eletrodoméstico, coisas que podem ter avarias, aconselho, se fique registrado em norma interna que há necessidade do morador estar em casa. Então, ligue para o morador. Não, mas tem que ligar para o morador. O problema de ligar para o morador qual é? Ele vai ficar mal acostumado, ele vai pedir, vai exigir que o porteiro fique lá com a televisão dele, de 50 polegadas. Olha, eu trabalho, mas eu estou indo aí, pegar. Aí só me aparece 11 da noite. E a televisão lá? A televisão. Calha de de acontecer qualquer coisa com essa televisão, com as pessoas transitando pelo corredor onde está a portaria, no caso. E aí, quem vai pagar? O porteiro não vai ter condições, uma televisão de 50 polegadas. Vai sobrar para o condomínio. O condomínio é responsável, nesse caso, porque permitiu que se recebesse e o produto foi danificado. Porque tem local que não tem câmera, tem local que tem, que aí você consegue visualizar quem danificou. Mas é mais prudente que seja organizado no sentido de que o morador esteja em casa. Melhor evitar do que depois ter que correr atrás. Não, sei que vai ter internautas, talvez, contra essa deliberação, que não, pode ser melhorado, né, dá um jeitinho, mas o jeitinho sai caro. Não e hoje todo mundo está procurando um responsável pelo ocorrido. Então, se um produto está lá na portaria, que seja uma televisão, qualquer coisa, principalmente hoje que todos são tecnologias sensíveis, que estragam fáceis, suponhamos que ela caia, e aí? Então, todo mundo está buscando um responsável pela coisa, então é melhor evitar até um constrangimento ali tudo para resolver da melhor forma isso daí. Não, é bem interessante saber sobre sistemas ali tudo, e eu acredito que a gente vai ter mais temas futuramente sobre condomínio para falar, tudo isso daí. E quer deixar seu contato novamente, doutora Ana, para que as pessoas queiram tirar dúvidas, essas coisas todas. E vamos ver se fazemos mais, se alguém que se interessa e quer deixar mais sugestões sobre condomínio, dúvidas, essas coisas, que entre em contato, né, tanto com você ou lá no Working Freelancer mesmo,
para a gente discutir isso aí junto, principalmente essa questão do Rio de Janeiro ali, das academias, que eu acho que tá ficando bem puxado para todo mundo isso daí, né? Claro, nós vamos voltar a falar no assunto. Inclusive, Silvana, se tiver algum assunto que a gente já tenha abordado e o internauta queira aprofundar mais o tema, a gente pode trazer novamente. De repente ficou alguma dúvida, quer um esclarecimento maior, uma abordagem maior, nada impede da gente voltar a falar sobre o assunto. Não, com certeza. Então, acho que por hoje é isso, doutora. Foi um prazer em tê-la aqui novamente com a gente. E vamos buscando mais assuntos, não só de condomínio, mas qualquer outra dúvida que o internauta queira discutir, tirar as dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Aí, se você quiser deixar seus contatos também, fique à vontade. Sim. Também agradeço a oportunidade, está sendo muito bacana essa interação, trazendo muita informação e conhecimento para os internautas, isso é muito importante, que o gestor, o síndico, ou aquele que futuramente pretende ser síndico, ter uma ideia da realidade do que de fato acontece. Tem a questão legislativa, mas às vezes foge um pouco da questão legal e a prática ela se torna diferenciada. Mas, claro, sem ter problemas com a lei, sem enfrentar a lei e causar prejuízo. Não, tá? Com certeza, então. Eu deixo o meu contato, que é o e-mail, caso as pessoas queiram fazer perguntas ou tirar dúvidas, que é apscleven@hotmail.com. Tá ok, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma boa noite e vamos continuar o nosso debate em outras oportunidades. Tá bom. Boa noite a você, Silvana, e boa noite aos internautas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.